Como era a salvação no período do Antigo Testamento? Era pela lei e pelo sacrifício de animais? Como era, afinal de contas? Era pelas obras? Bom, alguns pregadores têm afirmado que no período do Antigo Testamento a salvação era pela lei, pelo sacrifício de animais ou mesmo pelas obras. Mas será que a Bíblia realmente afirma isso? Uma coisa eu posso te garantir: os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Isso veremos no texto sagrado. É importante nós fazermos alusão a um texto do Antigo Testamento, que é Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, onde diz que Abraão foi justificado pela fé. E não somente ele, basta nos reportarmos para Hebreus capítulo de número 11, onde veremos ali a galeria dos heróis da fé. Você vai ver Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, José, Moisés e tantos outros personagens bíblicos como Raabe a meretriz, Rute a moabita. Todos esses personagens e muitos outros foram justificados e salvos por conta da sua fé e não por algum sacrifício ou por algum animal que eles tenham sacrificado ou mesmo pelas obras da lei ou por qualquer outro recurso que não seja a sua fé. E é justamente por isso que eles figuram na galeria dos heróis da fé, como figuras proeminentes que honraram a sua fé e que realmente depositaram a sua confiança em Deus para serem salvos e justificados. Para confirmarmos ainda mais, é importante fazermos alusão ao texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que foi o texto da Reforma Protestante, onde está escrito o seguinte, em Romanos 1, versículo de número 17. Olha que curioso. Assim está escrito: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E olha que curioso. No capítulo 3, Paulo, ainda inspirado pelo Espírito Santo, nos traz a seguinte informação: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então perceba que a Epístola Paulina, ela navega contra essa informação dos pregadores de que a salvação no Antigo Testamento era pela lei ou por sacrifício de animais ou mesmo pelas obras. De uma forma clara percebemos que a salvação sempre foi pela fé. Agora olhe o que o escritor aos Hebreus vai falar acerca dos sacrifícios. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Aqui está uma prova concludente, cabal, irrefragável, incontestável e indubitável de que realmente sacrifício de animais, a lei e as obras não podem contribuir para a justificação do pecador e nem mesmo para a sua salvação. É somente aquilo que está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E ainda Romanos capítulo de número 5, versículo 1, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Portanto, o que concluímos? Que os pregadores dizem que é pela lei, pelo sacrifício de animais ou pelas obras. Mas a Bíblia não diz. E é melhor ficar com a Bíblia. Se você quer mais informações, deixe aqui a sua mensagem pregadores. Pode colocar hashtag pregadores e você receberá maiores informações, porque temos algo legal para apresentar para você. Você logo vai saber.
Pontualidade é o seu